Olá, o meu nome é Alexandra, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim e vou estar com vocês na disciplina de Geografia. Hoje eu vou apresentar para vocês para o 8º ano e para a 4ª fase da EJA. Agradeço por vocês me dar essa oportunidade de estar entrando na sua casa. O nosso conteúdo hoje é População Mundial, Distribuição, Rotas de Dispersão e Diversidade. Aqui está o nome da nossa equipe, gestores Adriano Moraes e Luciano de Oliveira e Alexandra, que sou eu. População mundial, o número parece inimaginável. Mais de 7,8 bilhões de habitantes vivem sobre a superfície terrestre. A partir da análise do comportamento da população, evolução e crescimento, modalidade, por exemplo, podemos conhecer um pouco mais sobre a geografia da população mundial e responder alguns questionamentos frequentes como: onde a população tende a crescer mais? Por que a população cresce? O crescimento populacional é o mesmo em todas as partes do mundo? Bom, como vimos essas questões, abordamos que a população mundial tem crescido, a gente percebe a população mundial, o crescimento dela no nosso território tem crescido extraordinário, porque a população cresce a cada dia, mesmo com o momento que estamos passando de dificuldade, de pandemia, mesmo com a mortalidade que está acontecendo, o nosso ponto ainda prevalece com a quantidade de pessoas de crescimento. Distribuição da população. A distribuição da população mundial ocorre desigual, havendo grande diferença nos contingentes populacional dos continentes. Veja a população referente a cada um deles. Esse mapa, nós podemos fazer a leitura de imagem. Aqui eu trouxe para vocês a imagem e aqui do lado um gráfico para que a gente venha entender a leitura quando for feita. A África está mostrando essa parte amarelo. Lá nós temos 1,3 bilhões de habitantes. Essa é a distribuição da população da África. A América, 9.340,3 milhões de habitantes. Essa parte verde que mostra no mapa. Antártica é a parte azul. Tem aí o gráfico, dá para você acompanhar na leitura de imagem. 4.000 habitantes no verão e 900 no inverno, porque tem essa mudança de clima. Por isso, essa quantidade modifica. Na Ásia, essa parte vermelha, que na figura de imagem mostra que é o maior espaço que tem habitantes. 4,160 bilhões. Essa parte vermelha. Essa parte verde mais clarinho representa a Europa. 749,6 milhões de habitantes. Então, quando fizemos a leitura desse mapa e na legenda, nós podemos perceber que a distribuição da população mundial ocorre em todos os lugares, em diferentes quantidades de habitantes. A Oceania, 37,1 milhão de habitantes. Então, para que a nossa interação na leitura das atividades, vamos voltar nesse contexto aqui e fazer o nosso trabalho. Religião no mundo. Eu trouxe para vocês ver aqui o número de pessoas em bilhões. Esse gráfico nos tracinhos está mostrando religião no mundo, a quantidade de religiosos, de religião. E o gráfico mostra a população mundial, o porcento, a porcentagem dessas religiões. Então vamos fazer a leitura. Esses cristãos têm
2,3 bilhões de cristãos nesse gráfico mostrando. E no gráfico de porcentagem, ele está mostrando 69% dessa quantidade de pessoas que são cristãos. Muçulmanos, 1,8 bilhões de pessoas. No gráfico, nós podemos ver a porcentagem desse 1 bilhão e 800 pessoas, a porcentagem dele é 24,1%. Sem religião, essa parte marrom na porcentagem me representa esse número de pessoas, que é 1,2 bilhões de pessoas que não têm religião definida. Hindus, 1,1% de bilhões de pessoas, e ele está representado na porcentagem de 15,1%. Budista, 0,5 bilhões de pessoas, e ele está representado em 66,9% de pessoas na religião. Judeu, 0,1 e está representado em 0,2% de pessoas dentro da religião. Então, quando vemos esse mapa, nós podemos caracterizar a cada religião no mundo, temos uma quantidade de pessoas e temos a porcentagem para aquela quantidade. Desse gráfico, vocês podem fazer a construção dentro da religião que você segue. Vamos dizer um exemplo, eu sou católica e eu vou lá, pego a margem de quantidade de pessoas que eu tenho na minha religião, por a quantidade de pessoas eu vou descobrir ali no mapa, no conceito de porcentagem, quantas pessoas tem através da quantidade de pessoas que tem representando na religião que eu escolhi fazer o estudo. E assim fica para outras religiões também. Você vai lá na religião e segue, busca ela, traz a porcentagem, da porcentagem, você vai ver quantas pessoas seguem essa religião. Os principais fluxos migratórios pode se apontar que elas partem do continente africano e de parte do Oriente Médio, em direções ao continente europeu. Esse mapa aqui traz uma imagem das rotas humanas que foram feitas em expedição. A rota humana começou, onde está esse ponto mais vermelho, você vai ver as rotas, e as setas vai mostrando o segmento de cada uma. Diversidade geográfica. Eu trouxe nesse mapa para vocês perceberem a imagem, a localização de cada uma, e eu vou descrever, vou falar de cada uma para vocês entenderem melhor. A diversidade geográfica, quando nós vimos ela distribuída, aqui no primeiro mapa onde tem os rios que mostra a Amazônia, é a maior floresta tropical do mundo. E é a maior bacia hidrográfica do mundo. Aí aqui nessa imagem você percebe o quanto a grandeza dessa floresta. Fazendo a leitura de imagem ou a leitura que você percebe por escrita, você vai perceber a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e a maior bacia hidrográfica do mundo. O Cerrado, aqui temos a imagem, a setinha mostrando, o cerrado caracterizada especialmente pelo bioma da savana, mas também por floresta estacional e campo. No cerrado, nós percebemos, quando fala bioma e savana, dá um entendimento quando a gente sabe, né? Animal, né? Savana, e o bioma, rios, florestas. Aqui na imagem que mostra a caatinga, essa fala é bem interessante quando a gente fala, né? O nosso sotaque nordestino chega aparece, né? Caatinga. Então, é o único bioma exclusivamente brasileiro. Por que o único bioma brasileiro? Porque aqui ele é demonstrado todo o sentido da caatinga, o seco, o nordeste mesmo. E essa figura que mostra o sudeste apresenta uma grande variedade de biomas.
Entre os principais estão a Mata Atlântica, o Cerrado, os Campos, a Mata de Araucária e a Caatinga. O Sul, essa imagem aqui que mostra o Sul, Pampa, também conhecida como Campos do Sul, é constituído principalmente por vegetações com preste, graníceas, herbáceos e algumas árvores. Nessas figuras vocês perceberam que podemos classificar com a nossa leitura. Fazendo essa leitura da diversidade, nós podemos perceber que tudo que está ao nosso leitura de imagem, a nossa visão, podemos fazer essa distribuição de diversidade geográfica. Porque a diversidade em cada lugar tem a sua origem. Como a gente percebe aqui na leitura, quando eu falo da Amazonas, eu tenho uma leitura de floresta. Quando eu falo da Caatinga, eu tenho uma leitura de um lugar seco, sem rio, sem água, uma vegetação, seca. Então, cada um desses temos que fazer essas leituras para perceber a diferença, a diversidade em cada um. Quando nós falamos de tudo, o nosso procedimento da paisagem, da modificação, de tudo que foi falado na atividade que estamos trabalhando hoje, o que vem à nossa cabeça quando pensamos a mudança, o que tivemos de mudança nesse período que estamos passando hoje. Não só a nossa cidade, mas todo o planeta. Eu trouxe para explicar um pouco aqui para vocês essa parte também, que assim nasce a geografia na pandemia. No Dia do Geógrafo, pensa o território, parece mais que nunca chave para enfrentar a crise. Pensadores como Milton Santos são revisitados e ferramentas de mapeamento popularizam e a desigualdade social esclarece assim. Essa imagem aqui, quando nós vimos, está mostrando o planeta e uma máscara, E aqui, esse contextozinho da figura mostra como que fosse o corona. Então, eu trouxe para vocês para que a gente venha ficar em alerta e perceber que não só em nosso planeta, não devemos pensar mas está acontecendo, poderia estar acontecendo só na nossa cidade, mas é um contexto que vem em todo o território brasileiro, em todo o planeta. Então, temos que fazer a nossa parte para que isso venha passar, que nós venhamos voltar ao normal e que tudo venha dar certo. Então, a atividade de hoje eu vou mostrar para vocês como vai ser feito o exercício. Vocês vão pegar tudo direitinho que está no contexto, passar para o caderno e vamos ter um acompanhamento muito legal. Aqui temos o exercício. Trouxe algumas questões para vocês. Vocês devem estar pensando, mas de onde eu vou tirar as respostas para esse exercício? Tudo que foi falado, os gráficos que foi feito, a avaliação que foi feita hoje demonstrada, vocês vão ter isso como fonte de pesquisa. Então, aqui tem não ficou muito difícil não, que eu sei que vocês conseguem fazer. Tá todo mundo esperando esse momento, Então, vamos fazer a leitura e depois você passa para o caderno e faz um acompanhamento bem legal. Primeiro, conceitue o que são rotas de dispersão. Segundo, quais os principais fatores que impulsionam os fluxos migratórios? Terceiro, defina, letra A, focos demográficos. E letra B, vazios humanos. Quarta questão, forte concentração demográfica em determinadas áreas estão relacionadas com importantes fatores naturais e humanos? Quais são eles? 5. Quais os fatores que interferem na distribuição populacional? Sexto, quais são as 5 religiões mais praticadas no mundo?
Aqui vocês vão estar tudo acompanhando na atividade que mostrei nos gráficos, vai fazendo a leitura e ressaltando a resposta para fazer essas questões. O 7. Quais são as religiões com mais seguidores e em cada região do mundo? 8. A vegetação brasileira é constituída por... Você vai descrever aqui a vegetação. O 9. A caatinga, ao contrário do que muitos imaginam, possui grande diversidade biológica. Caracterize a fauna e a flora da caatinga. 10. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa, como o Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, no qual as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de casca espessa, e outro herbáceo, geralmente dispostos em tufos. O texto acima refere-se a qual formação vegetal? Você vai fazer a leitura dessas questões e esse 10º você vai responder esse texto que tem aqui referente, para você ver qual vegetação está a formação. Bem, como vimos nossas atividades, o nosso contexto, vocês vão fazer a pesquisa dentro desse contexto para fazer a realização dessas atividades que está posto para vocês. Eu deixo aqui o meu agradecimento por mais um momento incrível estar com vocês. Espero que todos vocês venham estar bem, para que em breve estaremos juntos novamente. Eu deixo aqui a minha gratidão em poder estar compartilhando com vocês esse momento tão especial, tão dinâmico, tão, posso dizer assim, incrível, porque estamos em um momento difícil e nos percebemos longe, e quando chega um momento desse parece que nós estamos juntos. Então vamos torcer para que tudo venha dar certo e que a nossa vida venha voltar ao normal. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.